Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ariane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se vocês gostam desses assuntos, então fiquem comigo. Hoje eu vou falar sobre um grande artista norte-americano que foi Jean-Michel Basquiat. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou, e também se não gostou, comente, porque para mim é muito importante saber a sua opinião. Inscreva-se no meu canal. Bom, Jean-Michel Basquiat, ele nasceu no Brooklyn, né, em Nova York, em 1960. O pai dele era ex-ministro do interior do Haiti, que migrou para os Estados Unidos. E sua mãe era de origem porto-riquenha, era americana, mas de origem porto-riquenha, né? O pai, quando migrou para os Estados Unidos, abriu um grande escritório de contabilidade, né? O Basquiat nasceu numa família de classe média, né? Muito bem abastada e tudo, né? Ele, aos 3 anos de idade, ele já mostrava, né, uma tendência muito grande para o desenho. Ele copiava os personagens, né, dos desenhos animados que ele via na TV, né? A mãe dele também foi uma grande influenciadora, ela também desenhava, né? E influenciou muito ele. Inclusive, ela levou ele sempre levava para ver o Museu de Arte Moderna de Nova York. Ele, inclusive, frequentava desde os 6 anos esse museu e tinha até a carteirinha de sócio, né? Ele era muito interessado por arte e tudo mais, né? Com 7 anos, né? Ele sofreu um acidente, ele foi atropelado, né? E machucou muito o braço, foi muito sério, né? Então, ele foi hospitalizado, né? Durante o tempo que ele estava hospitalizado, né, a mãe dele trouxe um livro, uma revista sobre a anatomia humana, e essa revista que ele leu e tudo mais, com certeza influenciou a arte dele, que tem muito da anatomia humana e tudo mais, que nós vamos ver em seguida, né. Bom, ele, né, passou 2 anos, o pai se separou da mãe, então ele e as irmãs, que ele tinha 2 irmãs, passaram 2 anos em Porto Rico, né, e voltaram para Nova York. Ele começou o ensino médio, né, mas não terminou, né, ele era rebelde, né, mas na escola do ensino médio ele conheceu o All Dias, um amigo dele, então eles passaram a morar, a andar na rua fazendo pichação e tudo, foi a época da pichação dele, né, e ele inclusive saiu de casa, ficou morando com os amigos e tudo mais, né. Esse período da pichação, que ele foi pichador junto com um amigo dele, eles pichavam, inclusive em Manhattan, eles não ficavam só nos bairros mais longe, eles pintavam Manhattan, o metrô, e ele sempre assinava, eles dois, né, assinavam com Samo, né, que era o nome que eles botavam, mas Samo significava, é sempre a mesma porcaria, né, a mesma porcaria de sempre, esse aí, né. Então, mas até 1979, ele e esse amigo, eles inclusive vendiam camisetas, né, nas ruas de Nova York, camisetas pintadas por eles mesmos e cartões postais, né. Inclusive, uma vez, por curiosidade, né, ele esteve próximo do restaurante onde estava Andy Warhol, né, que é também um grande artista estadunidense, né, e ele ofereceu para ele os postais e o Andy Warhol comprou, né. Então, é o seguinte, né, até 1979 ele ficou fazendo grafite e tudo mais, mas ele e o amigo resolveram matar o personagem Samo, que era um personagem fictício que eles arrumaram para fazer. Geralmente o grafite deles era sempre com mensagens escritas, um pouco perturbadoras, então eles mataram ficticiamente o Samo, né? E ele já estava conhecido porque apareceu em televisão e tudo mais. O ambiente de Nova York, nos anos 70 e 80, era um ambiente de efervescência cultural, apesar da cidade de Nova York estar em decadência, né? Muito caótico e tudo mais, um período muito caótico para a cidade, mas havia uma efervescência cultural muito grande, né? Inclusive lá no Bronx, que ele também frequentava, o Bronx é outro bairro de Nova York, estava começando o hip hop, né? O hip hop, um movimento musical, um movimento artístico, e ele inclusive participou desse movimento, apareceu na MTV, fazendo parte, né, desse movimento hip hop, né? Então ele se desenvolveu bastante nisso, né? Ele começou
ele parou de fazer pichação, começou a fazer pintura a óleo, pintura também com colagem, né? E ele ficou conhecido, né? E começou a fazer bastante exposições, tanto nos Estados Unidos como fora, né? E nesse período também ele se aproximou do Andy Warhol. É interessante saber, eles ficaram muito amigos, né? Mas o Andy Warhol, ele já era um artista famoso e também o Basquiat, quando conheceu ele, já estava expondo na Europa e tudo mais. Então foi uma amizade mesmo, né? Muita amizade mesmo, né? E interessante nesse período que eu estou falando, né? Estava efervescente todo tipo cultural em Nova York e ele namorou então uma cantora, ainda uma cantora recente, né? Que se apresentava com o nome de Madonna. Foi a Madonna que foi namorada dele, né? Então, mas ele começou nesse período também, né? Um problema com drogas, né? Ele tinha então heroína, essas drogas, né? Isso foi deixando, vai abatendo um pouco ele. Interessante ver também que ele tinha a temática dele, vocês vão ver, é muito em cima da comunidade, da vivência da comunidade dos afro-americanos e também dos hispânicos, né? Havia, né, e há ainda, infelizmente, um preconceito muito grande, né, racial nos Estados Unidos. E isso atingia ele, apesar dele ser da classe média, né, que rica, mais para rica do que para pobre, né, mas isso atingia bastante ele. Inclusive, ele quando ia para essas baladas de Nova York, em lugares e boates de luxo, né, ele não podia pegar um táxi, porque eles não, nessa época, os táxis não permitia negros, né? Então a arte dele é também uma arte de revolta contra isso, expressar isso, né? E a expressão da vida também que ele levava, né? Nós vamos ver na arte dele como ele é expressivo, né? Tanto que a arte dele é considerada neo-expressionista, né? Bom, ele chegou no auge dele quando ele tirou uma foto para capa, né? Ele foi capa de 1985 da revista The New York Times, né? Bom, e os trabalhos dele foram bastante aceitos, inclusive vendidos não só em leilões também, né? Eram muito expressivos, né? Em geral, os temas que ele tinha eram temas sobre por exemplo, os músicos e artistas afro-americanos, né? E também tinha muito símbolo, né? Caveiras e cruzes também tinha, né? Coroa, né? Que marca muito, é uma das marcas dele, a coroa, né? Tanto coroa, que é a coroa que mais aparece, que também a coroa de espinho, né? Bom, em 1987, o Andy Warhol morre, né? Então isso abalou bastante ele já estava com problemas de drogas, né? Então ele ficou muito solitário e tudo mais. Então ele morreu em 1988, aos 27 anos, no estúdio dele em Nova York, né? De overdose, né? Bom, nós vamos ver os trabalhos dele porque a gente entende mais ele vendo os trabalhos, né? Nós estamos vendo esse que é sem título, né? Esse trabalho nós estamos vendo a caveira, né? Bastante expressiva também, né? Esse foi um dos quadros que atualmente é um dos mais caros, foi vendido no leilão, muito, muito caro, né? Uma das mais caras obras de arte norte-americanas vendidas no leilão. Nós temos o próprio autorretrato dele, é como ele se vê, nós estamos vendo aí, né? Ele temos, como eu falei, sobre os negros, os artistas, né? Os músicos americanos, né? Nós temos também esse Hollywood também em homenagem aos cineastas, artistas negros, né? E uma temática variada, né? Mas sempre sempre aparecendo personagens, às vezes negros, ou esqueléticos, né? Máscara, bastante, esse era mais ou menos o tema dele, né? E das grandes coisas que ele também tinha, né, era marcar, tinha certos símbolos, como por exemplo a coroa, né, e também o copyright, que ele marcava em muitos dos trabalhos dele, era quase que uma assinatura dele, né. E nós vimos, interessante também, eu achei interessante, esse dinossauro que é um dos trabalhos dele, né. Bom,
ele é um artista, né, único, né, expressivo, né, um artista contemporâneo, né, que demonstra que ele expressa aquele momento cultural de Nova York, né, aquele momento cultural da comunidade negra e também da comunidade hispânica, né. É muito interessante, ainda hoje, o Basquiat é um dos maiores pintores, né, maiores artistas, porque ele fez pichação, né, foi pichador, fez tinta a óleo, né, pintura de tinta a óleo, ele pintava também móveis, ele ficava sempre, às vezes não morava com os amigos, então ele pintava geladeiras, pintava assim tudo que ele aparecia pela frente, né, e fazia também muita colagem, né, era essa a arte dele. Morreu precocemente, mas deixou uma linda obra, né. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo. Muito obrigada por sua audiência.